Estamos de volta com o nosso programa Eclésia, ao vivo pela Rede Século XXI. Como de costume, toda terça-feira à noite, a gente está aqui falando sobre assuntos relacionados à doutrina da fé católica. Nosso programa Eclésia também é reprisado aos domingos, às 9h30 da noite. Se você perdeu aqui ao vivo na terça-feira, sabe que todo domingo você pode ver a nossa reprise às 9h30 da noite, tá certo? E também no site, você que assiste o programa Eclésia, está acostumado que a gente sempre divulga aqui o site da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você pode apenas clicar em programas, acha o programa Eclésia e lá você vai poder assistir todos os nossos programas. Ficam disponíveis então na internet. Aliás, vários assuntos que a gente está falando aqui, eu estava até lembrando aqui no intervalo, em outros programas nós já dedicamos também algum tempo para falar deles. Por exemplo, o Padre Guido falou no primeiro bloco sobre os dogmas relacionados a Nossa Senhora, os dogmas marianos. Nós já dedicamos um programa exclusivo sobre os dogmas marianos. Esse programa está disponível lá no site da Rede Século XXI. Nós já falamos também em outros programas sobre Nossa Senhora de Fátima, que a gente comemora amanhã, dia 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós já dedicamos um programa inteiro sobre ela. Mas a gente vai voltar nesse assunto agora, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, Padre Guido. Sim. Explica pra gente, o senhor já adiantou um pouco no bloco anterior. Por que Nossa Senhora ganha tantos títulos? E alguns desses títulos estão relacionados a aparições de Nossa Senhora, né, Padre Guido? Sim. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, porque ela merece. É verdade. Nossa Senhora, nós a chamamos, a igreja mesmo chamou ela de Mãe de Deus, né, a primeira grande definição, né, de dogma mariano. E tantas vezes Nossa Senhora é invocada com títulos que dizem respeito a situações com as quais nós vivemos. Tantas vezes na situação de um perigo, de uma aventura, de uma viagem, de um parto, na hora da morte, na hora da doença. Nós invocamos Maria, que é como verdadeira mãe, sempre está pronta em socorrer os seus filhos devotos. É verdade, como você afirmou, Eric, que nós chamamos Nossa Senhora de Fátima, porque lembramos a primeira de 6 aparições que ela fez naquela cidade, ou Nossa Senhora de Lourdes. Sabemos, nós conhecemos a história de Nossa Senhora Aparecida, né, ligada à história da devoção do Brasil. E tantos títulos ligados a uma história, a um fato histórico, a uma aparição, a um sinal extraordinário que marcou a presença de Maria. Certo. Digamos que mesmo com toda a cultura, digamos assim, que nós podemos ter, notamos, porém, que é sempre mínima diante da grandiosidade desta presença mariana no mundo inteiro. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer uma pesquisa dos títulos marianos ligados à história de aparições na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, também não temos um grande conhecimento, mas há uma grande cultura também naqueles países. Ou seja, isso acontece no mundo inteiro, né, Padre Guido? No mundo inteiro, exato. E Maria é invocada pelo mundo inteiro, usamos a mesma resposta. Que legal. Então vamos entender, vamos separar o que a gente está dizendo para ficar bem claro, devagar, com tranquilidade, para o nosso telespectador entender. Os dogmas marianos são 4. Vamos lembrar, Padre Guido, os 4 dogmas marianos? O primeiro deles, vamos lá, Theotokos, que significa... Maria, Mãe de Deus. Maria, pelo fato de ter gerado Jesus na natureza humana, mas Jesus é Deus, portanto ganhou o título de Mãe de Deus. Esse foi o primeiro. Segundo dogma mariano... O segundo é da virgindade de Maria, antes, durante e após o parto de Jesus. Certo. E Maria não teve outros filhos. Foi no ano 639 o Concílio Romano que definiu isso. O terceiro que nós já até comentamos, o exato, terceiro... do Papa Pio IX, que proclamou a Imaculada Conceição de Nossa Senhora no ano 1854. E o quarto dogma de fé a respeito de Nossa Senhora foi proclamado pelo saudoso Papa Pio XII, do qual falamos tanto no programa passado. 1950, né? Que foi esse 1950, isto é, a gloriosa Assunção ao céu de Maria, com o corpo já glorificado e com a sua alma. Então vamos lá, já respondendo nosso telespectador aqui, o João Marcos Fernandes, que mandou aqui pra gente. O João Marcos é da cidade de Igaporã, na Bahia. Ele quer entender justamente essa relação. As encíclicas marianas, elas trazem sempre um dogma mariano,
Ou o dogma mariano precisa ser proclamado numa encíclica, Padre Guido? Não, não, são duas coisas diferentes. Bem diferentes Tá. em tudo. A encíclica, o Papa estimula uma devoção especial para Nossa Senhora. Certo. Geralmente, a encíclica não declara nenhum dogma. Para um dogma ser declarado, há uma documentação, digamos assim, particular, certo? Com um documento especial, etc., em forma, inclusive, até solene. Ao passo que a carta encíclica estimula, repito, para uma devoção. Se eu quisesse já adiantar a pergunta do outro bloco, deveria responder que um dos pontos em comum em todas as cartas encíclicas marianas é a devoção para com Nossa Senhora através daquela que o Papa saudoso e santo João Paulo II definiu a oração predileta. Qual é? Acho que o nosso telespectador vai saber. Nós estamos falando sobre Nossa Senhora, a oração predileta relacionada a Nossa Senhora é o... É o terço. É o terço, gente. Podemos dizer que esta palavra terço está presente em todas as cartas encíclicas, porque os papas, no decorrer dos séculos, inclusive de uma maneira especial, nestes últimos 150 anos de história, notam que quanto mais uma pessoa se apega a esta devoção, mais sai vitoriosa contra a cilada do inimigo, do maligno, e mais vive com autenticidade a sua fé. Muito bem, então o Padre Guido já até adiantou a resposta do outro bloco, e vamos lá continuar nosso raciocínio que a gente estava tentando conduzir aqui. Bom, então o Padre Guido explicou, rapidamente, citou, né? Como eu disse, a gente já fez em outros programas, entramos em todos os detalhes e pormenores dos dogmas marianos, que não dá tempo de fazer isso agora. Mas são 4 os dogmas marianos. E esses dogmas são proclamados como verdade de fé, né? A Igreja proclama solenemente, e a partir de então nós precisamos então seguir, já que somos católicos, a orientação do Papa daquela época, e a gente aceita aquilo como verdade de fé. Agora, em relação às aparições, né? Vamos até lembrar, aí a gente deve ter uma imagem aí, diretor, de Nossa Senhora de Fátima, que aliás, amanhã a gente comemora o dia de Nossa Senhora de Fátima. Os brasileiros têm muito carinho com essa figura de Nossa Senhora de Fátima. Está aí, ó, uma aparição importante da igreja no ano 1917. Sim. Nossa Senhora falando em língua portuguesa com 3 crianças. Todo mundo conhece a história de Nossa Senhora de Fátima. Padre Guido, passado algum tempo das aparições de Nossa Senhora de Fátima, a igreja permitiu o culto. A igreja permitiu o culto a Nossa Senhora de Fátima, tanto é que existe tantas e tantas paróquias Nossa Senhora de Fátima, a imagem é conhecida no mundo inteiro, ou seja, a igreja permitiu o culto. Agora, tudo aquilo que foi dito na aparição de Fátima, eu estou usando Fátima como um exemplo porque amanhã é o dia dela, mas poderia ser Lourdes, poderia ser, por exemplo, Nossa Senhora La Salete, poderia ser Nossa Senhora de Guadalupe, que são aparições históricas e todas elas que a igreja permite o culto. A minha pergunta é, Padre Guido, o conteúdo das aparições de Fátima, por exemplo, eles têm o mesmo peso de um dogma de fé, o mesmo peso de um dogma mariano, por exemplo, ou essas aparições não podem ser consideradas dogmas? Explica isso para a gente. Nenhuma aparição pode ser considerada dogma de fé. Mesmo que, acrescentando até a devoção do povo, alguém poderia dizer, mas Padre Guido, até o Papa foi lá em Lourdes, até o Papa visitou mais de uma vez até Fátima. É verdade. Aonde se reza, aonde as pessoas conseguem encontrar-se com Deus, a igreja nunca colocará uma dificuldade para que isso aconteça. Entendi. Por isso, deixamos bem claro, não houve até hoje e não haverá, porque não faz parte no magistério da igreja definir uma aparição como dogma de fé. Mas sendo que o conteúdo é a conversão de uma pessoa, né, a igreja nunca poderá impedir isso. Olha, manifesto para vocês, prezados amigos, telespectadores, encontrando-me com Eric momentos antes desse programa, eu até disse para ele, sabe de uma coisa? Uma vez levei um grupo de pessoas para um dos santuários mais famosos no mundo, Lourdes, certo, lá na França. Ele veio, me parece, 97 brasileiros para lá.
Gente, mal nós chegamos no hotel, e logo lá na recepção do hotel me chamaram e me perguntaram: reverendo, quantos idiomas o senhor fala? Eu respondi: mas por quê? É porque logo que chegam padres, acompanhando grupos, os padres devem optar para atender às confissões. Gente, a minha romaria naqueles 3, 4 dias consistiu atendendo às confissões em vários idiomas. Quantas pessoas que se confessam, que se convertem, que mudam de vida. E este que é o principal milagre da vida que acontece. Desculpa interromper o senhor, mas o que o senhor está querendo dizer é que os frutos relacionados a uma determinada aparição também indicam se ali se trata de uma coisa verdadeira, Padre Guido, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, não se pode usar nenhuma falsidade ideológica. Entendi. E nós podemos dizer que em qualquer lugar, olha, pegamos a Aparecida, por exemplo. Quem vai na Aparecida coloca no seu programa de vida não só fazer uma oração ou comprar uma lembrancinha para alguém que ficou em casa, mas encontrar-se com Deus. Como é belo ver aqueles padres o dia inteiro atendendo às confissões, porque é um lugar sagrado e todos querem voltar para casa reconciliados com Deus. É por isso que a igreja nunca poderá impedir este gesto de mudança de vida espiritual. Por isso, hoje, temos que dizer que todos os santuários do mundo, ligados a Nossa Senhora, têm o mesmo objetivo: a conversão da pessoa humana. Então, para a gente encerrar esse assunto, eu vou ver se eu não vou falar errado aqui, Padre Guido, o senhor me corrija se eu errar. A revelação divina, ela se encerra com a morte do último apóstolo, né? A história de salvação se encerra após a encarnação do Verbo, na plenitude dos tempos, que é a própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou no nosso meio e cumpriu toda a sua missão, subiu aos céus e tudo mais. Ao término, então, da morte do último apóstolo, encerramos a revelação divina. No decorrer dos séculos, as chamadas revelações particulares, como, por exemplo, é o caso dessas aparições, se trata de uma revelação particular, ela não acrescenta nada de novo à revelação divina, que já está completa e encerrada. Porém, se dentre essa revelação particular não houver nada que entre em confronto, em choque, ou que desabone a história de salvação, ou seja, tudo aquilo que é o depósito de fé que a igreja guarda, se não tiver nada ao contrário, a igreja não vai se opor àquele culto, não é isso, Padre Exato. Guido? E não necessariamente o conteúdo daquela aparição precisa ser declarado como dogma de fé, porque trata de uma revelação particular, a igreja só vai dizer que, olha, o culto ali é permitido. É certo pensar isso, Sim, Padre Guido? o pensamento seu é perfeito. Esta pode ser exatamente a explicação que podemos dar também para os nossos amigos telespectadores, né? Quando não se... Fica tranquilo, meus amigos, que nenhuma aparição de Nossa Senhora comunicará alguma heresia, desculpa a expressão, ou algo contra a fé. Pelo contrário, a igreja fica... Nossa Senhora fica muito preocupada quando uma pessoa se desliga da igreja, quando o mundo talvez vira as costas à doutrina da fé. Fátima, você está amanhã é o dia dela. Quantas vezes Nossa Senhora até quase chorou e pediu orações pela conversão da Rússia, pelo término da guerra. Gente, o ano 1917, estamos na primeira grande guerra mundial, que somente no final do ano seguinte, 1918, iria terminar. É verdade. Criando luto em todo o mundo inteiro, né? E Nossa Senhora muito preocupada e pedindo orações, pedindo também sacrifícios e anunciando, inclusive, até para aquelas 3 crianças, não dias felizes, mas até de perseguições, de gente que não teria acreditado nela, né? De perseguições verdadeiras. E não esqueçamos, meus irmãos, o dia 13 de julho, Nossa Senhora apareceu 6 vezes, sempre no dia 13 de cada mês, feita exceção em agosto, porque a polícia pegou os 3 meninos e colocou na cadeia. Sequestraram as crianças para que eles tentaram ali forçar que eles
confessasse uma mentira, mas não era mentira, era verdade. Depois Nossa Senhora acabou aparecendo no dia 19. 19, né, exato. Mas no dia 13 de julho, Nossa Senhora mostrou para os 3 meninos como se fosse um telão o inferno. E os meninos ficaram tão chocados que prometeram, mesmo na frente das pessoas que não tinham visto nada, prometeram entre si de não comunicar isso para ninguém. Só que eram crianças. E naquela noite seguinte já terminou o segredo. Por quê? Porque Lúcia, a menina com 10 aninhos, ficou tanto chocada por aquela imagem que não conseguia dormir, se agitava na cama. E a mamãe, que dormia no quarto ao lado, percebeu que a menina estava muito agitada, se levantou e dialogou com a menina: por que você não consegue dormir? E foi aí que, repito, terminou o segredo. Lúcia disse para a mamãe nestas palavras, prestem bem atenção: Nossa Senhora nos mostrou como num telão assim o inferno. E as almas que caem no inferno são parecidas às folhas das árvores que caem no período do inverno. Ou seja, numerosas. Muito numerosas. Olha, foi muito chocante, digamos assim, esta manifestação. E Nossa Senhora fica muito preocupada, não somente para confirmar até a existência do inferno, mas que significa que uma pessoa resiste à graça de Deus até o último instante da sua vida. A história da Nossa Senhora de Fátima realmente é fascinante, né? Dentre tantas coisas belíssimas que Nossa Senhora em Fátima nos trouxe como ensinamento, é claro a ênfase, a oração do terço, a oração do rosário. E a gente deve realmente ser fiel a essa devoção que é tão importante na nossa vida e nos leva para o céu. Agora, Padre Guido, tem tantas coisas aqui chegando, algumas perguntas interessantes. A gente vai voltar já a falar das encíclicas, hein? Daqui a pouquinho vamos falar sobre Leão XIII, que fez um monte delas. O Padre Guido vai dizer quantas encíclicas marianas o Papa Leão XIII fez e vai destacar uma delas. Agora, a pergunta aqui do nosso amigo telespectador, o Matheus, ele é da cidade de Morros, no estado do Maranhão. Um abraço a todo mundo do Maranhão que assiste o programa Eclésia. Ele mandou uma mensagem para a gente está falando sobre os títulos de Nossa Senhora, né? Algumas devido a algumas aparições, como Fátima, Lourdes, Guadalupe, etc., e outras relacionadas à cultura de cada local, às cidades, à maneira da devoção daquele povo. Agora, quem concede esses títulos? A igreja precisa dar o aval para esses títulos também? Quem concede, afinal, esses títulos a Nossa Senhora? Sim, os títulos são sempre dados com a autorização da igreja, né? Os bispos têm a possibilidade também de confirmar um determinado culto com um título especial numa determinada igreja. E, inclusive, os bispos podem também transformar, digamos assim, uma simples igreja ou capela em santuário dedicado a Nossa Senhora com um título específico. Ou seja, para que seja oficial, a igreja tem que dar o seu aval. Sim, sempre. Sempre de acordo com a igreja, sempre em plena obediência com o magistério da igreja. Nossa Senhora faz questão de mostrar esta profunda união que deve existir entre todos os fiéis com o magistério da igreja. Legal, Padre Guido. Bom, já está terminando o nosso segundo bloco, a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre duas coisas interessantes. Primeira delas, o terço. O senhor já adiantou aqui para a gente que o terço, a oração do rosário, é algo comum entre todas as encíclicas marianas. O Padre Guido já até adiantou essa informação para a gente. Eu queria entender, Padre Guido, como que nasceu o terço, né? Como que foi criada essa devoção do rosário, do terço. O senhor explica para a gente no próximo bloco. E aí sim vamos falar sobre o Papa Leão XIII, as encíclicas marianas que ele produziu. Olha, eu vou dizer para vocês, não foram poucas. E também sobre as encíclicas, ou a principal encíclica mariana, que o Papa São Pio X. Aliás, o Papa São Pio X é santo, né? São Pio X, esse grande Papa do início do século XX. Quais foram então as encíclicas que o Papa Leão XIII, São Pio X produziram sobre a Nossa Senhora? E afinal de contas, quem criou e como iniciou essa história do terço na igreja? Não sai daí, a gente fala sobre isso já no próximo bloco. A gente volta já.